Galera vascaína, olá gigantes vascaínos, esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informação vamos falar sobre a INCEP, falar sobre a coletiva de Renato Gaúcho, que ele falou. Vamos falar também sobre a posição do Vasco, né, na tabela depois da 10ª rodada. Vamos falar também, pessoal, sobre o Renato Gaúcho, né, que ficou no Rio de Janeiro para treinar a equipe para enfrentar o Curitiba, e falar também sobre o elenco que viajou para Buenos Aires, na Argentina, para enfrentar o Barraca Central pelo primeiro jogo da Sul-Americana. Viajaram 11 garotos do Sub-20. Mas antes, pessoal, peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil, pessoal. E também peço a sua ajuda, particularmente, se vocês puderem divulgar o meu canal para amigos, né, no grupo do WhatsApp, aí vocês estarão ajudando um vascaíno nordestino arretado, pessoal. Vascaíno ajuda vascaíno. É isso aí. Galera, vamos falar agora sobre, pessoal, sobre a INCEP, né? Nos Estados Unidos, o juiz, né, o jogador lá, bateu o martelo e os 31% da INCEP já pode ser vendido, né? Foi liberado para ser vendido. Isso é uma notícia boa, porque aí o Vasco pode recomprar, né, comprar, adquirir, né, através da compra, os 31% daquela negociação que foi feita entre a venda da SAF ali com a 777 Partners, que faliu, e a INCEP, que é uma empresa de seguro, adquiriu os 31% dessa negociação, né, da 777 Partner, e agora o juiz bateu o martelo, né, já pode ser vendida, né, liberou a venda dos 31%, aí o Vasco aí vai adquirir e ficar com os 100%, né, da SAF e vender 90% ao Marcos Lamar, que é um empresário investidor. Isso é uma boa notícia, porque aí o Vasco, né, passa a comprar, né, ter de volta os 31%, vai fazer 100% da SAF e vender os 90% ao investidor Marcos Lamar, que é para que aí o Vasco passe a ser um clube de grande estrutura no Brasil, que com certeza vai dar certo. Logo, logo, essa semana nós teremos notícia sobre a negociação, a venda da negociação em definitivo. Ok, pessoal? Pessoal, agora vamos falar sobre Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, na coletiva, sempre vem tocando muito nas coletivas e nas entrevistas, que o Vasco tem um elenco muito pequeno, um elenco muito curto, né, que às vezes o Vasco precisa, o Renato olha para o banco e não vê, às vezes, jogador à altura para substituir. Então, o Renato falou que precisa de jogador, né, no mínimo 4 jogadores, e falou também que o Vasco contratou, né, vários jogadores estrangeiros, e esses jogadores estrangeiros, a maioria deles tem dificuldade para se adaptar ao futebol brasileiro, demora muito, como o Marino Nestosa mesmo, o Spinelli ainda não está pronto, né? O Alan Saldívia demorou bastante, né? Ele sente que esses jogadores ainda não estão prontos, né? A maioria deles não estão prontos para, né, não se adaptou ainda ao futebol brasileiro, eles têm dificuldade, às vezes acontece falhas. O Marino Nestosa mesmo é um bom jogador, veio para o Vasco como um jogador de ponta, custou 30 milhões aos cofres do Vasco, e até agora não veio, não sabe para que veio, porque nos treinos se destaca, né? Quando é na partida, vai jogar bem, na hora de chutar para o gol, não chuta, dribla demais, perde bola fácil. E aí o Renato Gaúcho está vendo esse lado aí. E como o Vasco não contratou na janela nacional, o Renato espera que o Vasco contrate 4 jogadores, no mínimo, 4 jogadores de ponta que venha pronto, né, para jogar, chegar e vestir a camisa. Isso é o que o Renato falou, com as próprias palavras deles. E se o Vasco quiser alcançar uma Libertadores, ele tem que contratar jogadores de ponta, né, jogadores que venham para ser titular. Galera, agora vamos falar, pessoal, sobre os jogadores, né, jogadores que viajaram, a comissão que viajou. O Vasco, o Renato Gaúcho não viajou, ficou no Rio, né, treinando os titulares.
para o jogo de sábado às 16h30 contra o Remo. Não vai ser fácil. O Vasco vai jogar lá no Mangueirão contra o Remo, fora de casa. Por isso o Renato Gaúcho ficou treinando o time titular para esse jogo. O Vasco está do Vasco, o Renato Gaúcho, o Vasco está dando prioridade ao Campeonato Brasileiro e por isso que ele ficou no Rio treinando os jogadores titulares. Com a rodada de ontem, né, a décima rodada, o Vasco perdeu 4 posições. Ontem o Vasco começou a 10ª rodada em 8º lugar, com 12 pontos, e terminou em 12º lugar. O Atlético Mineiro ganhou, subiu a tabela. O Bragantino ganhou fora de casa também do Mirassol, subiu na tabela. O Grêmio jogou com o Remo. O Grêmio jogou dentro de casa. O Remo foi lá no Rio Grande do Sul e conseguiu um empate. Com esse empate do Grêmio, o Grêmio fez 12 pontos também, igual o Vasco, mas está ganhando no saldo de gol, então tomou a sua frente do Vasco. O Botafogo também, com a vitória em cima do próprio Vasco, passou para 14 pontos e subiu mais um ponto, e o Vasco desceu mais desceu na tabela, né? Então o Vasco começou a 10ª rodada em 8º e caiu para a 12ª. Mais uma preocupação do Vasco, porque o Renato Gaúcho, a diretoria do Vasco, está dando prioridade ao brasileiro e não quer que o Vasco não se desgarrar lá dos primeiros colocados. Então o Vasco importante uma vitória para o Vasco no sábado contra o Remo, para que fique lá entre os 7º e 6º colocados, dependendo dos outros jogos. E galera, os jogadores que viajaram, jogadores que viajaram para a Argentina, viajaram ontem à noite, fizeram um treino lá no CT Moacir Barbosa, e ontem viajaram para Buenos Aires para enfrentar pelo primeiro jogo da Sul-Americana. O Renato Gaúcho selecionou 11 jogadores do Sub-20, jogadores bons, cria da casa, a maioria deles, alguns deles estão se destacando muito. E a comissão que viajou ontem, o Renato não vai poder estar na beira do campo, porque ficou no Rio, que o auxiliar Marcelo Salles é quem vai comandar a equipe, o elenco que viajou ontem para a Argentina. Então os jogadores que viajaram para a Argentina para o primeiro jogo da Sul-Americana foram goleiros, foi o Fusato, Felipe Gabriel e Pablo. Defensores, Puma, Breno Vereza, Cuesta, Lucas Freitas, o Wallace, Bruno André e Avelar, e Alisson, que são jogadores de defensores. No meio do campo, quem viajou foi Hugo Moura, JP, Samuel Ramo, Gustavo Guimarães, Matheus França e Zucarello, jogadores do meio do campo. Os atacantes foram Adson, Marino Nestroza, JV Fonseca, Nuno Moreira, Spinelli, Andrés Fernandes e Juninho. Juninho é um bom jogador. O Andrés Fernandes também é um cria da casa que está se destacando bastante. E a diretoria, Renato Gaúcho, está de olho nesse jogador, garoto jovem. E agora teve a chance, esses garotos tiveram a chance, os 11 jogadores selecionados por Renato Gaúcho tiveram a chance de viajar para a Argentina, e eles vão mostrar o futebol deles. E quem sabe, no decorrer da temporada, o Renato Gaúcho vai usando aos poucos esses jogadores que foram selecionados para enfrentar o Barraca Central pelo primeiro jogo da Sul-Americana. Então, você vê, pessoal, o atacante, o Spinelli viajou, o Nuno Moreira, são jogadores que Renato Gaúcho quer dar rodagem a esses jogadores, porque sente que ainda não está bem ainda, pelo brasileiro, para enfrentar grandes clubes. São jogadores que ainda estão deixando a desejar, como o Marino Nestroza mesmo, o Spinelli ainda está bem, tem que pegar ritmo. São jogadores que são estrangeiros e que ainda não se adaptaram ao futebol brasileiro. Por isso que o Renato Gaúcho mandou o Spinelli, o Nuno Moreira, que não é mais aquele Nuno da temporada passada,
e está devendo muito. Então, o Renato Gaúcho achou por bem ficar no Rio, treinar o time titular e mandou esses jogadores, né, que são titulares também, entra como titular. Renato Gaúcho gosta de rodar e com esse clube, com esses jogadores que foram jogadores de grande experiência, bons jogadores, com certeza a gente vai, nós vamos ganhar o primeiro jogo lá contra o Barraca Central na Argentina. A Argentina, o Barraca Central não é esse time todo, né? No grupo G, o Vasco está no grupo G, daí tem o Barraca Central, o Audax italiano e o Olímpia. O time mais pode dar um trabalho é o Olímpia, mas o Vasco vai jogar o primeiro jogo dentro de casa no dia 30 contra o Olímpia. E aí precisamos começar com o pé direito na Sul-Americana, que é queira que não queira, uma competição internacional. O Vasco está dando prioridade ao brasileiro, mas não quer dizer que vai esquecer a Sul-Americana. É tanto que mandou vários jogadores aí, bom, como o Adson, o Marinho Inestrosa, como o Spinelli, né, Nuno Moreira, foram para ajudar a garotada lá. Com certeza ele vai mesclar aí a garotada com esses jogadores experientes. E aí a gente vai trazer um resultado com certeza de lá. Vamos ganhar lá dentro do Barraca Central. Eu sou otimista, eu acredito no Vasco, né? O Vasco é para quem acredita. E com certeza nós vamos ganhar a primeira partida lá na Argentina. Porque se fosse para usar o time titular, porque o Vasco viajou ontem, vai jogar amanhã, para depois sair da Argentina, para voltar para Belém, para enfrentar o Remo, ficaria muito cansativo, né? Muita viagem, e agora o Vasco tem no mês de abril 9 jogos, já foram realizados 2, foi contra o Curitiba no início do mês, e domingo, o sábado agora que passou, contra o Botafogo, né? A derrota contra o Botafogo, e ainda falta no mês de abril 7 jogos, entre jogos do Brasileiro, jogos da Sul-Americana, o primeiro jogo da Copa do Brasil, né, também, no dia 22. Tudo isso é viagem, né, viagem para fora, viagem para fora do país, viagem aqui no país, e é muito cansativo. Por isso o Vasco, o Renato Gaúcho, está dividindo a equipe, fazendo equipe alternativa para jogar na Sul-Americana. Galera, por enquanto é só. Mais uma vez eu peço a sua ajuda, né, a sua contribuição. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por esse Brasil, galera. Muito obrigado a todos, obrigado a você que curte os meus vídeos, né, a vocês que deixam seu like, eu agradeço muito, que continue assim para fazer o canal Vasco é Gigante se destacar, pessoal. Muito obrigado, tenham um bom dia, uma boa segunda-feira a todos. Tchau.